Nós vamos hoje cobrir os capítulos 16 a 19. Por isso, os irmãos vão perceber aí que o esboço do nosso estudo entregue a vocês é um pouco mais longo, mas eu vou fazê-lo no mesmo tempo que sempre fazemos. Eu procurei fazer aí uma síntese do capítulo 16 até o capítulo 19, por se tratarem do mesmo assunto. Aliás, desde o capítulo 15 até o 19, nós estamos tratando de um assunto só, que são as divisões das terras, quando Josué está repartindo as terras com as tribos. Josué está repartindo a herança com as tribos. E isso começa no capítulo 15. Capítulo 15 e capítulo 15, nós fizemos aí uns destaques. Agora, do 16 ao 19, nós também fizemos alguns destaques, e à medida que nós formos avançando, eu vou mencionando aí com os irmãos os versículos. Fiquem, por favor, com a Bíblia aberta. Aí no capítulo 16. Aliás, eu falei para os irmãos que a sessão da distribuição da terra começa no 15, na verdade, ela começa no 14. Então, é de 14 a 19. Não, hoje nós vamos 16 a 19. Então, os irmãos deixam a Bíblia aberta no capítulo 16. Amém? Dê uma olhada no esboço que está na sua mão e nós vamos acompanhando aí por ele, porque o nosso primeiro destaque é no capítulo 16. Avançando com base na fidelidade da palavra de Deus. Esse é o tema que nós destacamos aí no capítulo 16. O povo está avançando, continua avançando. Quando nós falamos em Josué dividindo a terra e as tribos tomando posse da terra, nós estamos falando então do avanço do povo tomando posse da herança. E nós temos feito aplicações disso para a nossa vida também, para a nossa vida prática. Porque à medida que nós vamos vivendo em Cristo Jesus, nós também precisamos avançar, tomando posse das bênçãos que Deus tem conquistado para nós. Amém? Então, quando nós falamos em avançar com base na fidelidade da palavra de Deus, nós estamos destacando aí um aspecto. Esse povo está avançando porque Deus já havia de antemão feito promessa. De antemão já havia uma profecia. E eles, baseados nessa palavra de Deus, eles vão adiante. Porque o avanço da vida cristã, ele não é baseado naquilo que nós pensamos ou achamos. Nós avançamos com base naquilo que Deus já disse que vai ser. A nossa garantia é a palavra de Deus, a nossa segurança é na palavra. A nossa fé não é, como diz um filósofo existencialista, um salto no escuro. Fé não é um salto no escuro. Fé é um ato de coragem, sim, mas com base na palavra de Deus. Nós não tomamos decisões, não vivemos baseados em coisas, em sentimentos e nem em riscos. A nossa vida é baseada na palavra. Quando eu digo para os irmãos, ou os irmãos me dizem, nós temos a vida eterna nos céus, isso traz segurança a você imediata, espiritualmente falando. Amém? Nós temos a vida eterna nos céus. E a gente percebe na prática que, infelizmente, muitas pessoas, por não terem essa confiança, vivem, às vezes, abaladas com os acontecimentos, têm medos, fobias, neuroses. Mas quando nós aceitamos
quando nós confiamos de que Deus tem assegurado a nossa vida eterna nos céus, isso traz paz, isso traz segurança para nós. Mas, baseado em que eu digo que eu tenho a vida eterna nos céus? Baseado no que você pode dizer, eu tenho a vida eterna nos céus? Baseado no quê? De onde você tirou isso? Vamos falar um português mais claro. Da palavra de Deus. Isso não vem da fé. Você precisa ter fé na palavra. Mas da onde vem essa segurança? Da palavra. Onde você viu isso? Na palavra. E nós cremos na palavra. Deus já disse que seria assim. Então, quando nós falamos em avançar com base na fidelidade da palavra de Deus, esse povo está tomando posse da terra que Deus já havia dito seria deles. Amém? Deus já havia dito, será de vocês, eu dei a vocês. Então, quando Paulo aos Efésios fala que Deus em Cristo conquistou toda sorte de bênçãos espirituais, eu não estou trazendo para você uma ilusão. Eu estou falando com base na palavra. Toda sorte de bênçãos espirituais, o que vem à sua mente? Uma riqueza muito grande. E Paulo fala dessa riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Mas baseado em quê? Que você pode dizer, eu sou rico em Cristo Jesus? Naquilo que a palavra de Deus já garantiu que é. Então, esse povo aqui está avançando com base na palavra de Deus. No capítulo 15, nós destacamos a distribuição da terra para a tribo de Judá. E nós vimos a importância da tribo de Judá naquele contexto, como também no contexto futuro. Agora, vem no capítulo 16 e no capítulo 17, a distribuição da terra aos dois filhos de José, Manassés e Efraim. Ao repartir essas terras, ao Josué, ao repartir essas terras aos filhos de José, talvez, e isso eu disse na quarta-feira para os irmãos, talvez Josué não tivesse tanta consciência de que ele está cumprindo a profecia que Deus havia dado a José há muitos e muitos anos atrás. Registrada em Gênesis 48, 11 a 20. Eu transcrevi uma parte do texto para ficar mais fácil para os irmãos. Então, parte da profecia de José. Olha aí o tempo que transcorreu. Gênesis 48, o início da história. Então veja aí algumas expressões aí, alguns versículos que eu transcrevi dessa profecia que está sendo cumprida naquele momento. Que profecia é essa? Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente. Não obstante Manassés ser o primogênito. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Por que foi mal aos seus olhos? Porque Efraim não era o primogênito. Então ele falou assim, tem alguma coisa errada nisso. Então ele logo disse, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai recusou e disse, eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. O que Israel fez? Ele fez algo que estava fora dos costumes. Ele abençoou aquele que não era o primogênito.
E por que que ele fez isso? Pela direção de Deus. Não foi um mero sentimento que veio ao seu coração. Não foi porque ele gostava mais de um do que de outro, não. Foi direção de Deus. Direção de Deus. E houve uma interpelação, né, de José: está errado. E ele falou: não, eu sei o que eu estou fazendo. Então, muito tempo mais tarde, está aqui Efraim recebendo a sua porção, embora ele não fosse o primogênito. Muitos anos mais tarde, agora, nesse contexto de Josué, Deus está agindo, fazendo cumprir, por meio da sorte, a sua promessa, e dando continuidade dessa profecia que foi feita anteriormente, muitos anos atrás. Amém? Nós estamos vendo aí, então, a palavra de Deus se cumprindo. De alguma forma, Deus providenciou o cumprimento da sua palavra. Interessante que nós vamos ver aí nos capítulos anteriores, e nos capítulos que já passaram e nos posteriores, que Josué distribuía a terra lançando sortes, que é uma coisa para nós hoje que nós não fazemos, mas naqueles dias Deus se manifestava desta forma. Então Josué, através do sacerdote Eleazar, lançava sorte com o nome das tribos. A gente não sabe exatamente como que era a prática disso, a gente não sabe se era através da prática do Urim, do Tumim, que era pedras que o sacerdote trazia no seu peitoral, e aquelas pedras brilhavam, e então o sacerdote tinha aí a direção de Deus para tomar atitudes. Essa era uma das maneiras. A gente não sabe ao certo como era esse lançar sorte na prática exata. Eles lançavam sorte e Deus mostrava. Agora é interessante você vendo Deus fazer cumprir a sua promessa de muitas maneiras possíveis. Amém? Fidelidade e obediência no cumprimento da palavra de Deus. Esse é um tema do capítulo 17. Depois que Efraim recebeu a sua porção e a meia tribo de Manassés. Por que meia tribo de Manassés? Deixa eu ver como que os irmãos estão atentos aí aos estudos. Por que só meia tribo de Manassés aqui? Exatamente, vocês vão ver. Eu disse para os irmãos, naquela ocasião, em que nós vimos, que 2 tribos e meia, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, pediu para ficar antes do Jordão. Isso estava contrariando a direção de Deus. Porque o que Deus disse? É que a terra seria depois do Jordão, que eles deveriam atravessar o Jordão. Ruben, Gade e meia tribo de Manassés pediram a Moisés: Moisés, deixa a gente ficar antes do Jordão, porque as nossas tribos se deram muito bem aqui. O nosso gado cresceu, nós estamos muito confortáveis aqui. E isso deu uma certa confusão ali. Porque eles estavam, afinal de contas, não estavam obedecendo totalmente à vontade de Deus. Moisés fez uma concessão, deixou que eles ficassem, mas com uma condição: que eles atravessassem o Jordão todas as vezes que houvesse uma luta, e eles se unissem com as outras tribos para conquistar a terra depois do Jordão. Os irmãos entenderam aí? Então, Moisés falou: vocês podem ficar, contudo, todas as vezes que Israel sair à luta, vocês atravessam o Jordão e se unam. Qual que era a preocupação de Moisés? Preservar a unidade do povo. Com o passar do tempo, percebeu-se que isso não foi muito bom, porque essas 2 tribos e meias ficaram longe, e o centro da adoração deles era diferente do centro da adoração de outras tribos. Isso deu uma confusão. De novo, Moisés interviu
e não permitiu que a coisa se transformasse numa guerra interna dentro de Israel. Isso é muito interessante, é uma lição muito boa para nós. Mas então, as 2,5 tribos haviam recebido a sua herança anteriormente. Agora estava faltando meia tribo de Manassés. Por isso, então, que a meia tribo que não recebeu, está aqui recebendo a sua parte, a sua parte que lhe cabia. Muito bem. No capítulo 17, além deste detalhe aí, desse destaque, você vai perceber aí um acontecimento também muito interessante. E aí eu vou pedir você que leia capítulo 17, versículo de número 3. Outro acontecimento aí. 17:3. Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Que nomes bonitos, hein, gente? Estas moças chegaram diante do sacerdote Eleazar, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos deste herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. Qual é o episódio interessante aí que os irmãos viram? O que os irmãos perceberam de interessante que aconteceu aí? Quando Josué foi dividir as terras, vieram até eles essas moças. Quantas eram aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mulheres vieram até eles. E disseram assim: Josué, nós viemos aqui fazer você lembrar de uma promessa. Que promessa é essa? A promessa que Moisés fez à nossa família, de que quando fosse repartir as terras, daria terra para nós, porque nós não temos irmãos. E isso não era uma coisa também fora da prática, porque só os homens recebiam porção de terra, mas elas não tinham irmãos. Interessante como que elas fizeram Josué lembrar o quê? De novo, a palavra de Deus. Amém? Isso aqui que eu quero destacar com os irmãos, que eu creio que o texto destaca. A fidelidade no cumprimento da palavra. O argumento das moças foi isso. Deus prometeu. E nós viemos aqui reivindicar aquilo que Deus havia prometido. Mais uma vez, nós somos lembrados de que esse povo tinha o Pentateuco por normativo em cada detalhe. Pois quando as mulheres apresentaram o seu pedido, elas argumentaram: o Senhor ordenou a Moisés que nos deste herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Então, essas mulheres, bem como Josué, consideravam o Pentateuco como palavra de Deus. E como algo que não apenas trazia em si algum tipo de sentimento religioso, mas também dava ordens específicas que deveriam ser obedecidas em cada detalhe. Elas estavam se referindo ao texto de Números 27, 1 a 11, e Números 36. Depois os irmãos podem conferir. Então, o que nós destacamos no capítulo 16 e numa parte do capítulo 17? O cumprimento fiel da palavra de Deus. Tantos e tantos anos se passaram,
mas Deus providenciou para que a sua palavra fosse cumprida. Amém? A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não volta vazia. Ela se cumpre de verdade. Então, aquilo que Deus prometeu a você e a mim e a nós se cumprirá. O segundo destaque que nós fazemos aí, avançando com confiança, coragem e esforço. Muito bem, aí no capítulo 17, um outro acontecimento. Logo após as moças terem tomado posse da sua terra, conforme era promessa de Deus, os filhos de José vieram até Josué, capítulo 17, versículo 14. Então eu vou ler o texto, 17, 14. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas de um quião, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus, dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-seã e as suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-los-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Irmãos, o que vocês perceberam aí? O que aconteceu? Me diga com as suas palavras. Você entendeu? Josué está dividindo as terras aos filhos de José, mas o que aconteceu? Tudo tranquilo? Não, porque os descendentes de José vieram e disseram o quê? É pouco que você nos deu. É pouco. Nós queremos mais. E qual foi o argumento deles? Nós somos um povo o quê? Especial, nós somos um povo diferente. Nós crescemos muito, nós somos um povo diferente. Nós somos um povo forte. Esse foi o argumento deles para querer mais, viu? Qual foi a resposta do líder Josué? Gente, que exemplo de liderança maravilhoso. Se são fortes, vão lá e conquistam. Olha a sabedoria de Josué, que coisa linda. O que aconteceu com os filhos de José? Eles estavam se sentindo orgulhosos, porque cresceram. Se sentindo melhores e mais merecedores do que as outras tribos. Então usaram esse argumento. Só que eles queriam mais... sem o quê? Sem esforço. Aí até eu quero, até nós queremos, né? Mas sem nenhum esforço. Mas isso é coisa só daquela época, né, gente? Não tem nada a ver conosco hoje, né? Não é verdade? Às vezes a gente vê essa história e pensa: ô povo difícil, hein, sou? Irmãos, eles estavam recebendo a terra que não era deles. Eles estavam recebendo a terra que mana leite e mel. Não é? Depois de tudo que Deus fez, ainda vai reclamar? E o pior, ainda queria sem lutar. E Josué, então, usou o argumento deles contra eles mesmos. Muito bonito isso, né? A habilidade de Josué em lidar com essa... Porque como que vocês acham que as outras tribos se sentiram?
Não deve ter ficado bonito o ambiente, não, né? Não deve ter ficado bonito o ambiente, não. Não deve ter ficado assim muito tranquilo, não. Mas Josué, então, lidou com essa situação. Muito bem, nós vamos comentar isso depois. Capítulo 18, outro destaque importante aí, versículo 3. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. No capítulo 18, você percebe que houve uma mudança. Até o capítulo 18, a distribuição da terra tinha sido feita no lugar chamado Gilgal. Porque Josué fez de Gilgal o centro de operações. Ali era o quartel-general, Gilgal. Só que o capítulo 18 diz que houve uma mudança completa. Por que houve essa mudança? Muito provavelmente Siló era mais bem localizado do que Gilgal. Devido à expansão do povo, muito provavelmente Siló era mais estratégico. Não fala-se muitos detalhes de como foi essa mudança, apenas que houve essa mudança. Muito bem. Agora estavam faltando 7 tribos para receber a sua herança. E o que Josué disse? Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido sua herança. Eu estou lendo o versículo 2, agora o 3. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor de vossos pais vos deu? O que aconteceu agora? O que o líder está fazendo, gente? O que o líder está fazendo aí? Está dando uma exortação, não é? Faltaram 7 tribos, e ele está reunindo as tribos e dizendo: vocês vão ficar de braços cruzados esperando o presente cair do céu até que hora? Né? Então, Josué deu aí, viu, Daniel? Um puxão de orelha. Como é que é? Vamos trabalhar, vamos lutar para conquistar. Então houve aí um apelo a que o povo vencesse a negligência. Na verdade, essas 7 tribos estavam negligenciando. O que eles estavam negligenciando, irmãos? O trabalho. A conquista pelo esforço. Preguiça espiritual. Preguiça espiritual. Então eles estavam acomodados. Bom, vai chegar a hora de distribuir a nossa herança, vamos ficar aqui esperando. Josué está dando herança para todo mundo, tem a promessa. Vamos ficar aqui, esperando. Josué falou: mas vocês vão ficar aí de braços cruzados. Até quando? Então, Josué exorta a que não fossem negligentes. E qual é a orientação de Josué? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico, relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. O que Josué fez aí, meus irmãos? Distribuiu tarefas a eles. Quem sabe essas 7 tribos, por conta da negligência, não sabiam nem por onde começar. Porque a negligência e a acomodação é assim. Não sei nem por onde começar. Josué falou assim: então eu vou dar a orientação a vocês. Vocês enviem lá espias e tragam para mim um relatório dessa terra. E interessante aqui, irmãos, a organização de Josué. Traga um gráfico. Faça um estudo da terra. E apresentem um relatório para mim. Dividam a terra em 7 partes. E em 7 partes fareis o gráfico da terra e trareis a mim, para que eu faça o que então? Lance sorte e então, perante o Senhor, divida a terra.
De novo, a Bíblia lembra que os levitas não tinham parte na terra, porque eles faziam parte do sacerdócio e eles serviam no tabernáculo, serviam na tenda. Muito bem. Dispuseram aqueles homens, versículo 8, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide correi a terra, levantai o gráfico e tornai a mim, aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Veja a organização. Então Josué lhes lançou sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel.